Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente mergulha num tema que, olha, tá pegando fogo. De um lado, essa crise ecológica gigante, né? Clima, biodiversidade. E do outro, uma busca por sentido, por espiritualidade, muitas vezes fora das caixinhas tradicionais, mas ligada à natureza mesmo. Exatamente. E o mais interessante é que essas duas coisas parecem estar super conectadas. A urgência ambiental está forçando a gente, todo mundo, a repensar a nossa relação com o planeta. É isso. E a nossa ideia aqui é investigar uma coisa que as fontes que a gente analisou apontam como grandes tradições espirituais, que a gente normalmente associa ao sobrenatural, tipo o cristianismo, hinduísmo, o budismo, o taoísmo, como elas têm raízes profundas numa visão, digamos, naturalista. Isso, uma reverência, um respeito pelo mundo natural que está lá no núcleo delas. E essa sabedoria antiga está ganhando uma nova urgência, né? A crise faz tanto o pessoal mais secular quanto teólogos buscarem esse valor intrínseco, essa sacralidade na natureza. Então a nossa missão aqui é desenterrar um pouco esses fundamentos, tentar recuperar, reavaliar, talvez até reconstruir algumas dessas ideias para ver se ajudam a gente a pensar numa ética ambiental mais global, mais pluralista. E para guiar a nossa conversa, vamos usar duas lentes, bem rapidinho. Uma é o que chamam de naturalismo espiritual. É tipo olhar de baixo para cima, parte da ciência, da observação da natureza e busca ali sentimentos como reverência, assombro, sem precisar do sobrenatural. Entendi. E a outra? A outra é a teologia da natureza. Essa é mais de cima para baixo. Parte de uma fé específica de uma tradição religiosa e reinterpreta seus conceitos à luz da ecologia, para motivar o cuidado com o meio ambiente. É diferente da antiga teologia natural, que queria provar Deus olhando para a natureza, sabe? Certo, perfeito. Lentes na mão, então vamos desembrulhar isso começando pelo cristianismo, que, vamos combinar, sempre aparece nessa conversa e às vezes de um jeito bem polêmico. Pois é. E é quase impossível não começar lembrando daquele artigo famoso do Lynn White Jr., lá de 1967. Ele basicamente jogou a bomba, né? Disse que o cristianismo ocidental era a religião mais centrada no ser humano e que por isso teria uma culpa grande na crise ecológica. Sim, a ideia é de que ele destruiu o animismo padrão, que via o sagrado na natureza, e interpretou aquele dominai a terra, do Gênesis, como carta branca para explorar tudo. Exato. Uma exploração sem limites. Essa crítica ecoa até hoje, né? Com certeza, o artigo do White foi super importante para começar o debate, não dá para negar. Mas hoje, muitos estudiosos, pelas fontes que a gente viu, acham que foi uma leitura um pouco generalista, talvez baseada em evidências meio selecionadas. E qual seria a contrapartida? Como reinterpretam esse dominar? Bom, muitos teólogos olham para o hebraico original, a palavra hadar, e dizem que não significa tirania. Sabe? Seria mais um governar com responsabilidade, como um pastor cuida do rebanho. Daí vem a ideia da mordomia. Mordomia. Cuidar em nome de Deus. Seria isso. Isso. A humanidade como um reflexo do cuidado amoroso e pactual de Deus pela criação. Uma responsabilidade, não direito de destruir. Faz sentido. E a imagem do Éden, antes da queda? Gênesis 2 fala em cultivar e guardar o jardim. Isso se encaixa nessa visão de mordomia, né? Perfeitamente. O Éden seria o modelo dessa harmonia original, o trabalho humano integrado à natureza. A queda seria justamente a ruptura dessa relação. Mas mesmo depois, a natureza continuou sendo palco e até professora nas escrituras. É aí que fica interessante mesmo. As metáforas, tipo a videira e os ramos em João. Nossa, essa é poderosíssima. Jesus como a videira, os discípulos como os ramos. A vida espiritual é descrita como uma dependência total, orgânica. É quase uma ecologia espiritual, né? A saúde do ramo depende da conexão com a videira, por interdependência. Total. E tem Paulo, em Coríntios, usando a semente para falar da ressurreição. Exato. Ele pega um ciclo natural super conhecido, a semente, que morre para a planta nascer, para explicar uma doutrina central. Ele ancora a esperança na dinâmica da própria natureza. Cristo como as
primícias, o primeiro desse ciclo de vida renovada. E até Jesus acalmando a tempestade. Sim, que simboliza a ordem divina sobre o caos. O mar, na época, era símbolo do caos primordial. Tem um eco ali de restauração da harmonia na criação, uma parceria divina-humana. Essas metáforas mostram que existe sim uma veia de reverência pela natureza dentro da tradição. E isso aparece em figuras históricas também, imagino? Com certeza, pensa na Hildegarda de Bingen, lá no século XII. Ela falava da viriditas. Viriditas, o que era isso? Era o poder verjejante, uma força vital divina, quase a energia do Espírito Santo que permeava toda a criação, o universo como um jardim vibrante. Para ela, pecar era secar, ir contra essa força vital. Cuidar da terra era co-criar com Deus. Uau! E Francisco de Assis, claro. O exemplo clássico, né? O cântico das criaturas, chamando sol de irmão, lua de irmã, água de irmã. Ele desmonta aquela hierarquia do domínio e coloca tudo numa relação de fraternidade cósmica. É uma contranarrativa forte ao antropocentrismo, uma ecologia integral, natureza, pobres, paz interior, tudo junto. Muito bom. Saindo do cristianismo, vamos para o hinduísmo. Aqui a coisa parece girar em torno da unidade. Atman, a alma individual, e Brahman, a realidade cósmica. Tat Tvam Asi. Tu és aquilo. Qual o impacto ecológico disso? O impacto é radical. Se a minha essência mais profunda é a mesma do universo inteiro, a distinção entre eu e o ambiente meio que dissolve, né? Então, se eu agrido a natureza... Você está se agredindo, é quase uma automutilação. A ética que surge daí não é só de cuidar do que é externo como na mordomia. É uma ética de identidade intrínseca. Proteger o mundo é se proteger, é reconhecer essa unidade. Nossa. E como essa filosofia tão, assim, abstrata, se manifesta na prática, na cultura? De muitas formas. Desde os hinos védicos antigos que já veneravam o sol, o vento, a terra, o fogo como divindades. O sagrado está aqui, imanente. A terra como mãe é uma imagem fortíssima. E a vaca sagrada? A Gomata é um símbolo perfeito disso. Ela representa a Mãe Terra, generosa, doadora, leite, esterco que vira combustível e adubo. Proteger a vaca é um dever religioso, um dharma e uma prática de ahimsa, a não violência. E o lótus, que sempre aparece? O lótus, que nasce impecável da lama, simboliza pureza, transcendência. E está ligado à criação. Dizem que Brahma nasceu de um lótus. Você mencionou a ahimsa. Essa é a chave ética que conecta a metafísica da unidade com a ação. Tipo, não prejudicar. Exatamente. Se tudo compartilha da mesma essência divina, então causar dano a qualquer ser é violar essa unidade. E isso não vale só para humanos, vale para tudo. Animais, plantas, rios, montanhas. É a base do vegetarianismo para muitos hindus e de movimentos de conservação. Tem algum exemplo mais moderno disso em ação? Tem sim. Um muito marcante é o movimento Chipko, na Índia, nos anos 70. Mulheres, principalmente, inspiradas em Gandhi e na ahimsa, abraçavam as árvores para impedir o corte por madeireiras. Abraçavam mesmo, literalmente. Literalmente. Era um ato de satyagraha, a resistência não violenta. Elas tinham um lema incrível: a ecologia é a economia permanente. Mostra essa visão super integrada, né? Proteger a floresta era proteger a fonte de vida da comunidade. Ação espiritual e ecológica de mãos dadas. Que forte. E as fontes mencionam o Dashavatara, os avatares de Vishnu, como uma espécie de história natural mítica. Como assim? É uma leitura fascinante. A sequência tradicional dos 10 avatares de Vishnu, peixe, tartaruga, javali, homem-leão, anão, depois figuras humanas como guerreiros, príncipes, até o Buda. Ela traça uma progressão que vai da água para a terra,
do animal para o humano, para o espiritual. Tem uma semelhança com a evolução, né? Tem paralelos notáveis, embora o propósito seja teológico. Vishnu restaurando a ordem cósmica, o Dharma. Mas é como se a própria história da vida na Terra fosse vista como um palco para essa ação divina, um desdobramento com um propósito. Muito interessante. Agora, pulando para o budismo. Qual o conceito-chave para essa nossa conversa sobre natureza? No budismo, a espinha dorsal filosófica é o Pratitya-samutpada. Geralmente traduzem como originação dependente ou um termo que o Thich Nhat Hanh popularizou, interser. Interser. O que significa? Significa que nada, absolutamente nada, existe por si só, isolado. Tudo surge e existe independência de outras coisas. É uma teia imensa de causas e condições. Isso é porque aquilo é. Isso parece dinamitar a ideia de um ser humano separado do resto, né? Totalmente. O interser acaba com o antropocentrismo. Nós somos só um nó nessa rede. Nossa saúde, nossa felicidade, nosso sofrimento. Tá tudo ligado à saúde do todo. A crise ambiental para essa visão é um sintoma claro da nossa ignorância, avídia, sobre essa interconexão. A gente age como se fosse separado, e aí dá nisso. E como essa filosofia aparece na prática? A natureza tem um papel? Tem, e muito. No Zen budismo, a natureza é vista como mestra. O Dogen, um mestre japonês do século XIII, tem um texto lindo, o Sutra das Montanhas e das Águas. Ele fala que as montanhas azuis estão sempre caminhando. Caminhando, como assim? É poesia, para quebrar nossa percepção fixa, dualista, para a gente ver a realidade como fluxo, como algo dinâmico e co-criado. Os jardins zen de pedra e areia, os Kare Zansui, também são assim. Usam o artificial, pedra parada, igual a água fluindo, para a gente meditar sobre a natureza da realidade e da mente. E a pintura Sumier, aquela só com tinta preta? Também. É uma prática meditativa, busca capturar o espírito vital da natureza, o Qi, com o mínimo de traços. Exige a atenção plena, dissolve a separação entre o artista e o bambu que ele pinta, por exemplo. É o Mushin, a mente sem mente. O mestre Thich Nhat Hanh usava umas metáforas bem simples e diretas, né? Ele era mestre nisso. A da nuvem é clássica. Ele dizia, olha para o seu chá e veja a nuvem, porque a nuvem vira chuva que rega o chá. A nuvem não morre, só se transforma. Ensina impermanência e interser de um jeito muito fácil de pegar. E a do lótus na lama? Sem lama não há lótus. Ou seja, o sofrimento, a dificuldade, a lama, não é algo a ser evitado a todo custo. É o terreno fértil para a beleza, para a iluminação, o lótus florescer. É um convite a abraçar a realidade como ela é, para cultivar compaixão. E o Dalai Lama? Como ele conecta isso tudo com a crise ambiental hoje? O Dalai Lama pega esses conceitos de compaixão, karuna, interdependência e aplica direto na crise global. Ele fala muito em responsabilidade universal pelo planeta, que ele chama carinhosamente de Mãe Terra. Responsabilidade universal? Sim, ele argumenta que a nossa sobrevivência depende de estender essa compaixão a todos os seres e ao ambiente que nos sustenta. E ele é bem pragmático. Diz que orar é bom, mas a crise climática exige ação concreta, ética, disciplina humana. É um chamado bem pé no chão, apesar de profundamente espiritual. Ótimo. Para fechar o nosso tour, o taoísmo. O centro é o Tao, o caminho. E a grande metáfora é a água, né? A água é fundamental no Tao Te Ching. Ela representa o próprio Tao em ação. Ela flui para baixo, para os lugares que ninguém quer. É suave, flexível, mas desgasta a pedra mais dura. Cede, mas no fim conquista. É o modelo perfeito para a virtude taoísta do Wu Wei. Certo. E o Wei não é ficar sem fazer nada, né? É um erro comum esse. Não mesmo. A melhor tradução talvez seja ação sem esforço ou ação não coercitiva. É agir em harmonia com o fluxo natural das coisas, como a água, que desvia da pedra sem lutar. É cooperar com a natureza em vez de tentar impor nossa vontade à força, que é o Yu-Wei, e que geralmente acaba criando mais problema. E essa ideia de harmonia se aplica ao corpo também. Sim, muito. O corpo é visto como um microcosmo do universo.
Existe toda uma tradição de Neidan, alquimia interna, que busca cultivar essa harmonia interna, equilibrar as energias vitais, Jing, Qi, Shen. E tem uma conexão entre o interno e o externo. Tem sim a ideia de Ganging, ressonância cósmica. O que acontece dentro reflete fora, e vice-versa. Então, para essa visão, cuidar do mundo começa por cuidar de si, por alinhar o corpo e a mente aos ritmos do Tao. É uma perspectiva de mudança bem diferente do ambientalismo ocidental, que foca mais na ação externa, né? Interessante essa abordagem de dentro para fora. E tem outra imagem-chave. Pu, o bloco não esculpido. O que seria isso? Pu é a simplicidade original. É a madeira bruta antes de ser cortada, lixada, transformada em algo específico. Representa o potencial puro, a autenticidade antes das complicações e rótulos da sociedade. E qual a leitura ecológica disso? Preservar o bruto. Exato. Pode ser visto como uma ética de preservação da potencialidade natural. Uma crítica ao desenvolvimento que especializa demais, que destrói a diversidade em nome de um único uso humano. Viver, segundo Pumenzich, seria valorizar a simplicidade, resistir à complexidade desnecessária, manter a abertura à adaptabilidade, como a natureza em seu estado mais, digamos, selvagem. E o Zhuangzi, aquele texto clássico, usa muitos bichos e plantas para ensinar, né? O Zhuangzi é genial nisso. Usa histórias, o sapo no poço que acha que o poço é o mundo, a discussão sobre a alegria dos peixes, o sonho da borboleta para tirar sarro da nossa arrogância, das nossas certezas, das nossas caixinhas mentais. O San da borboleta é aquele que ele não sabe se é Zhuangzi sonhando que é a borboleta ou a borboleta sonhando que é Zhuangzi. Esse mesmo. Questiona a realidade, a identidade, convida a gente a aceitar a transformação das coisas, o Wu-Wei, como parte do fluxo do Tao. Celebrar a espontaneidade em vez da rigidez. Ufa, quanta coisa! Então, se a gente tenta juntar tudo, o que emerge? Emerge um mosaico incrível de éticas, né? A mordomia e cocriação no cristianismo, a identidade cósmica e ahimsa no hinduísmo, a interdependência e compaixão no budismo e a harmonia e o wu-wei no taoísmo. Todas de formas diferentes apontando para uma relação mais respeitosa e integrada com a natureza. Agora, tem um ponto delicado que as fontes mencionam. Essa tentação de ligar essas ideias místicas antigas diretamente com a ciência moderna. Tipo, o Fritjof Capra faz isso no tal da física, né? Ligando misticismo oriental e física quântica. Exato. O livro do Capra foi super influente, abriu a cabeça de muita gente, mas também recebeu muitas críticas. E quais foram as críticas? É bom a gente ter cuidado aqui, né? As principais críticas são, primeiro, o risco de forçar a barra, de pegar semelhanças superficiais de linguagem e achar que são a mesma coisa. Segundo, algumas teorias científicas que ele usou na época ficaram meio datadas. E o mais fundamental é que ciência e misticismo têm objetivos e métodos muito diferentes. Tentar validar um com o outro pode ser um tiro no pé, sabe? Misturar as estações. Entendi. Então, o que a gente está fazendo aqui é diferente. Não é dizer que esses sábios antigos previram a relatividade ou a quântica. De jeito nenhum. Nossa abordagem é mais como uma teologia da natureza, ou uma ética comparada. A gente está olhando para essas tradições pelo valor delas mesmas, como fontes de sabedoria ética, espiritual, sobre a relação humano-natureza, que surgiram muito antes da ciência moderna. Elas se sustentam por si só. Isso ajuda a resolver aquele paradoxo inicial, né? Como tradições que falam do sobrenatural podem ter essa base naturalista. Exato. A chave é entender naturalista aqui como uma qualidade, um adjetivo, não como uma visão de mundo filosófica que nega o sobrenatural. Essas tradições têm uma qualidade naturalista forte. Elas usam a natureza para falar do sagrado, elas derivam ética da observação da natureza, elas expressam reverência pelo mundo natural. Isso acontece dentro de uma visão de mundo maior delas, que pode incluir o sobrenatural. Perfeito. Acho que ficou bem claro. Então, para resumir a nossa conversa, vimos que essas 4 grandes tradições, cada uma à sua maneira,
reconhecem um valor profundo, quase sagrado na natureza, e nos oferecem modelos ricos, mordomia, identidade, interdependência, harmonia, para a gente repensar nosso lugar no mundo. E isso tem implicações enormes hoje. Essa sabedoria antiga é um tesouro para a gente construir uma ética ambiental que seja mais ampla, mais plural, que motive a gente a agir não só por argumentos científicos ou políticos que são essenciais, mas também por um senso de responsabilidade moral, de conexão, de reverência pela vida. E você acha que esse foco na teologia da natureza, nessa reverência pela criação, pode ser um ponto de encontro para o diálogo entre religiões na questão ecológica? Olha, parece um caminho muito promissor. Focar no que une o respeito pela terra, a responsabilidade humana, pode ajudar a superar diferenças doutrinárias e criar pontes para a colaboração. E a gente precisa disso urgentemente, né? Com certeza. Bom, para a gente fechar, fica aqui uma provocação para quem está ouvindo, baseada em tudo isso que a gente conversou. Se essas tradições antigas desenvolveram éticas ambientais tão profundas antes da crise explodir, o que será que a gente perdeu ao deixar essas visões meio de lado na cultura dominante? E mais importante, será que recuperar ativamente essas perspectivas não só como inspiração, mas como um jeito de recalibrar nossa percepção da realidade e do nosso papel nela, não é fundamental para a gente conseguir construir um futuro diferente?